Bíblia, você que a trouxe, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós estamos vindo desde janeiro, numa sequência de série de mensagens. Por que série? Nós temos entendido no Espírito alguns assuntos que são primordiais e importantes para nós sermos fortalecidos. Sabe, eu, quando posso, invisto em alguns materiais, quando posso, vou em algumas conferências, caminho com o pessoal do conselho, procuro sempre estar junto com eles, do Conselho Apostólico Brasileiro, e tudo que eu procuro buscar, aprender, eu mastigo, depois eu rumino aquilo que eu ouvi, e depois eu lapido aquilo para ensinar você. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de atrair os ensinamentos para mim, porque quanto mais eu te ensinar, menos problema eu tenho. Quanto mais eu te ensinar, mais você vai avançar, e menos problema você vai me dar. Quanto mais instruído você for, menos o diabo vai prevalecer contra você. Porque se tem uma coisa que o meu adversário, o seu, não rouba de nós, é o conhecimento. Então, por muito tempo, nós vimos muitas pessoas carregarem Bíblias, e bem grandes e bem grossas, embaixo dos braços, mas nunca leram ela de capa a capa. E se nós perguntarmos aqui, a grande maioria das pessoas na igreja de Jesus carregam a Bíblia, mas nunca leram ela de capa a capa. Eu não estou falando que você tem que ler para decorar, como você decorava, você que tem mais de 40 anos, você decorava a cartilinha Caminho Suave. Não é decorar, é você ler, entender, compreender e saber o que você tem direito. Então, por exemplo, quando você, as irmãs estão vivas? Quando você deseja fazer alguma coisa para surpreender o seu marido, quando você vê que está faltando um elogio em casa, então o que você faz? Você vai fazer alguma coisa na mesa, na comida, para mostrar para ele que a mãe dele não sabe nada, quem sabe é você. E aí você vai fazer alguma coisa que você vai surpreender. Mas o que você faz? Você vai pegar o caderninho de receita que você ganhou da sua mãe, da sua avó, da sua bisa, aquele caderninho de receita, você vai na folhinha certa. Por quê? Porque você já leu aquilo ali, você já conhece aquele caderno. Quando não, você que escreveu ele, então você sabe aonde está a receita, você vai acompanhar a receita, para que você não erre, a quantidade do fermento, para que você não erre a pitada do sal, para que você não coloque muito alho, para que você não coloque muita cebola, mas que você coloque na porção exata, você vai seguir a risca. Quando o Senhor viu que o homem que ele criou não queria se relacionar com ele, a ponto de estar ouvindo e envolvido no ambiente de glória com ele, então ele faz o quê? Ele cria um manual de instrução, que é a Torá, os 5 primeiros livros que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois, com a vinda de Jesus Cristo, entramos na graça. Então hoje nós temos também, além dos 5 primeiros livros, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, os salmos, temos o livro da sabedoria, né, que é Eclesiastes, Provérbios, temos também um livro que é maravilhoso, relacionamento de Cristo e a sua igreja, que é Cantares de Salomão. Nós temos os livros que nos levam ao entendimento dos anseios do Senhor. Aí vem o Novo Testamento, com os evangelhos, a caminhada de Cristo, Atos dos Apóstolos, aonde dá a direção a nós acerca do avanço e da importância da igreja. E aí entra Paulo, que era um extremo conhecedor da palavra, e ele é surpreendido porque era fariseu, arrotava a sabedoria. O Senhor então se revela a ele e diz para ele: o que você acha que sabe não me presta, não me serve para nada. A partir de agora você vai se mover no governo do Espírito, que eu vou usar você. E eu dizia isso nas últimas aulas, que a gente tem falado muito das cartas de Paulo. O que você carrega debaixo do braço hoje, do Novo Testamento, 80%, Deus deu para um homem escrever revelações no Espírito, na maior parte delas preso.
aprisionado, escrevendo cartas de amor, de compromisso, de obediência, de paixão, de ousadia para as igrejas da época, que é Paulo. Então hoje, eu e você temos um manual de instrução para nós sabermos usar a pitada exata, a porção exata, em cada momento da nossa vida. Mas o problema é que nós temos dificuldade, pela cultura que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, essa cultura de não valorizar a leitura. Por que é que nós somos olha só que coisa impressionante, por que é que nós somos um povo manipulado? Porque nós não nos gastamos lendo, nós não nos gastamos conhecendo, nós gostamos que as pessoas façam para nós e nos tragam pronto, é muito prático. Por que é que hoje as empresas de fast food, que é comida pronta, é a que mais cresce? Porque ninguém mais quer gastar tempo no fogão, porque não temos tempo. Então é melhor que alguém faça para nós passarmos pegar. E aí se não estiver pronto na hora, a gente fica bravo. Quando você acaba do culto, depois que Deus fala, o crente sela com comida. Aí você vai comer um lanche, se ele estiver assistindo, um Torine, ou um Batuta, sei lá, tem um monte de casa de lanche aqui. Você vai comer porção, um franguinho lá do irmão que vende aqueles frangos. Você vai comer alguma coisa. Então, você já mais ou menos sabe o tempo que a pessoa demora na chapa para te atender. Quando você vai no drive-thru do McDonald's, você já sabe o tempo. E aí quando tem fila, dá surto em você. Porque a solitária fica te incomodando, fica te aprisionando, e você fica com aquele sentimento de que estou com fome, eu preciso, eu quero, mas sem entender uma coisa, tudo que é natural e terreno, tem despertado em nós uma pressa, mas aquilo que é celestial e eterno, que é a sua palavra, não desperta em nós interesse. Eu dizia para uma pessoa que eu atendi essa semana, um pastor que quer caminhar comigo em paternidade, eu dizia para ele essa semana, eu falei assim, olha, eu tenho mais de 300 membros cadastrados aqui, e vem 22 pessoas às terças-feiras estudar a Bíblia comigo. Por que é que uma igreja com 300 membros vem 22 pessoas estudar a Bíblia? Nós temos um leque de desculpa para dar. Gasolina, está caro a passagem do circular, eu tenho muita coisa para fazer, a gente faz uma lista de desculpa, mas para as coisas que são terrenas, nós arrumamos tempo e disposição, porque se tiver uma festa lá na casa do Mike, lá em Torrinha, por exemplo, nós vamos juntar um comboio e vamos todo mundo para Torrinha, na casa do Mike, e não vai nos faltar dinheiro. Então as coisas que são terrenas roubam de nós. Por quê? Porque falta para nós desejo de conhecer. Por que o diabo nos engana e nós vira e mexe e falamos assim, ai, o diabo está agindo, ai, o diabo está militando contra mim. Escuta, irmão, o papel do diabo é agir, o papel do diabo é se opor a mim e a você, é o papel dele. Ele não está fazendo nada mais do que o papel dele. E por que a gente se angustia quando ele faz o papel dele? Porque nós não estamos fazendo o nosso. Porque nós não estamos servindo e vivendo como na verdade deveríamos. Aí, pegamos uma meia dúzia de versículos e decoramos ele, e nos achamos os teólogos da época, os teólogos do século 21. Amado, agora está um zoeiro na internet, em tudo quanto é lugar. Agora é hora da igreja sair para a rua, agora é hora da igreja se unir, agora é hora da igreja sair para as ruas e abençoar. Não é hora de unidade mais. Passou o tempo da unidade. O tempo da unidade já foi falado lá atrás, e a unidade não surgiu. Agora não é mais unidade, agora é se arrepender. Agora é jogar a cara no chão e se arrepender e ser igreja. Porque nós precisamos ser, é o que 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome. Então a palavra é para quem? Para a igreja. A igreja precisa se arrepender, a igreja precisa voltar no caminho que ela abandonou. Por que lá no Apocalipse diz: lembra-te pois de onde caíste e volta? Porque quando você cai, tropeça, frauda, abandona um propósito, você extrapola, ou melhor, você frustra um ciclo, e esse ciclo tem que ser completado. Então não adianta voltar aqui e querer
pular aqui na frente. Não, tem que voltar onde caiu e caminhar todo o ciclo que ficou para trás. E nós temos a palavra de Deus, que ela está à nossa disposição, e temos pouco conhecimento dela. Então o meu desejo, olha, eu contei tudo isso para chegar nisso, ó. Então o meu desejo é que você tenha a palavra de Deus nos dentes, que você tenha a palavra de Deus pronto e pronta, para dizer para o seu inimigo quando ele se levantar: eu não me prostro porque está escrito. O meu inimigo e o seu só retrocede quando você diz: está escrito. Conta isso para o teu irmão. O seu adversário só retrocede quando você diz: está escrito. Talvez você aprendeu que não, ó, se o inimigo estivesse se levantando e agindo, você ora e repreende. Está amarrado. Está amarrado, Satanás, debaixo do meu pé. Gozado, você tanto amarrou, mas ele vive dando no céu. Se alguma coisa teve errado, porque não é simplesmente amarrado debaixo do meu pé. Você está amarrado e vencido, porque está escrito. O problema nosso é que nós não falamos, porque nós não temos acesso. Então às vezes você fala: nossa, o apóstolo é chato, nossa, o apóstolo ele insiste, nossa, ele já está falando coisa que eu já ouvi ele falar 25 cultos, mas está ouvindo o 26º porque não fez ainda. Quando a gente ouve de novo, porque a gente não fez, porque a gente não pratica, porque a gente se distrai. E tudo que Deus deseja é que você conheça aquilo que Ele já tem dado como garantia para nós. Há um texto em Efésios que Paulo está dizendo para o povo de Éfeso, porque o povo, ele tinha conhecido, reconhecido e aceitado Cristo e a palavra, mas eles estavam se rendendo às imposições de Diana, a deusa daquele lugar, daquela época, que ainda tem o templo de Diana. Mas o povo estava deixando os ensinamentos e se voltando ainda. Então Paulo volta e diz para eles assim: olha, o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou. Ele não fala que vai nos abençoar, ele fala já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então tudo que eu e você precisamos, você já me ouviu falar isso aqui 1000 vezes, mas tudo que você precisa, tudo, exatamente tudo, já está liberado. Fala para o teu irmão: tudo já está liberado. Olha para mim. E alguns estão pensando e têm vontade de gritar no meio de um culto, né? Mas por que Deus não está fazendo? A resposta de Deus é: porque você não conhece o que já está liberado, porque você não quer gastar tempo lendo. Porque quando você vai ler, tem genealogia, porque um nasceu, que criou o outro por causa do outro, e foi no outro e por causa do outro também, e o outro porque não sei o que, e o outro não sei o que lá, e uns nomes muito difíceis. Eu não quero, chega, dá faniquita, eu nem vou ler isso aqui. É assim. Aí a gente gosta de fazer isso aqui em casa. Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, que a tua santa palavra fale comigo agora. Aí a gente dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tem algum versículo já grifado. Se tiver grifado é bênção. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. É isso mesmo. Mas na verdade não era isso que ele queria falar. Na verdade ele queria falar isso aqui: junto aos ribeiros da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, quando os judeus eles foram levados ao cativeiro da Babilônia. Sentaram às beiras do rio da Babilônia e ficaram ali cantando, ficaram ali chorando, lembrando de quando estavam em Sião. Aí o versículo 2 do Salmo 137 que está aqui diz assim: nos salgueiros que há no meio de lá penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. O salmista começa a dizer assim: olha, quando nós somos levados presos no cativeiro, porque nós andamos fora do propósito do Senhor, nós começamos a sentar às margens dos rios da Babilônia, e começamos a chorar,
lembrando do quanto nós tínhamos lá em Sião. Mas as nossas harpas, os nossos instrumentos de adoração estavam pendurados nos salgueiros. E aqueles que nos levaram cativos olhavam para nós e diziam: pega o instrumento de vocês e canta para nós alguns dos cânticos que vocês se alegravam lá em Sião. Alegra a gente agora aqui que vocês estão presos. Ou seja, o meu adversário, o seu, tudo que ele deseja, sem que você tenha conhecimento, é sacar a sua verdadeira adoração. Nós só podemos adorar o Senhor quando de fato nós conhecemos e sabemos quem Ele é, na minha, na sua e na nossa vida. Quando nós falamos para as pessoas, Deus está no controle, é porque você tem experiência com Ele, e Ele está, Ele nunca deixará de nos abençoar. Quantos entendem isso? Então, essas séries de mensagens que nós temos procurado a cada semana, a cada culto, trazer um tema específico para que abra o seu entendimento, é para que haja em você, não paixão, porque paixão passa, você já se apaixonou por alguém, passou, mas que haja em você amor, que você não pegue a sua Bíblia e não trate ela como gibi, você não pegue ela no final do culto e joga lá no porta-mala do carro, ou quando não, já carça ele na porta para não fazer barulho no negócio que está trepidando, ou quando não, já joga no painel, ou muito menos larga ela aberta em casa. Deixa eu abrir a palavra de Deus em casa, já que ninguém ora nessa casa, vamos abrir a palavra pelo menos. A letra é fria e morta, querido, e ela é tão poderosa que ela mata, se você não tiver a revelação do Espírito. Bíblia aberta em casa não espanta demônio. Aproveita e fala isso para o teu irmão. Bíblia aberta em casa não espanta demônio. Fala para ele. Só pega poeira. Só pega poeira. Agora, a Bíblia aberta nos teus olhos e o Espírito Santo que está dentro de você, borbulhando aí, trazendo revelação, traz arma de guerra poderosa, e o inimigo se apavora quando vê você levantado, mas não gosta de ler, não gosta de conhecer. Então hoje eu gostaria de iniciar uma série de ministrações, talvez umas 4, 5, 6, 8, 12, sei lá quantas, sobre esse tema, a minha graça te basta, e a gente gosta de ouvir falar disso. Aproveita e fala para você: a graça de Deus me basta. Eu vou perguntar para você, eu perguntei para os irmãos terça-feira na igreja, na aula, eu vou perguntar para você: te basta? Diminuiu, né? A graça te basta? Mesmo? Só a graça tá bom? O Paulo ouviu isso do Senhor. Paulo, para você, o que está bom e o que é necessário é a minha graça. Você está aqui pela graça. Nós vamos ver a graça como poder, nós vamos ver a graça como salvação, nós vamos ver a graça como redenção, nós vamos ver a graça como libertação, nós vamos ver a graça como bondade. A graça, ela tem a sua multiforme graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a graça do Senhor foi tão poderosa na minha vida e na sua, que nos deu o privilégio de estar aqui. Pergunta para o irmão do seu lado, com bastante verdade e vontade, fala para ele: você se imaginava estar numa igreja sentado ouvindo a palavra? Não, fala a verdade assim, ó. Fala a verdade. Não, né? Nem eu. Eu fico imaginando o movimento do céu quando eu afrontava o Senhor. Eu passava em frente das igrejas evangélicas e gritava: ei, crentada! Louco! E fora umas coisas que o horário não me permite falar. Eu via aqueles camaradas na televisão, eu falava: cambada, bandido, salafrário, ordinário, fica saqueando o povo, roubando, pedindo dinheiro para o povo, manipulando o povo. Eu fico imaginando que o céu não precisa de mover, o céu está em movimento, e o céu em movimento falava: vou pegar o gordinho, vou pegar.
a graça vai alcançar esse cara. Porque nenhum de nós em sã consciência, lembra, irmãos, é quinta-feira, fim de semana, você já estava bêbado uma hora dessa, você estava soluçando já, não, o melhor de nós aqui estava soluçando já, esquema, quinta-feira, começou já, é descida, morro abaixo, aleluia, quinta, sexta, sábado, domingo a gente organiza para trabalhar segunda-feira, era assim a vida. Quantas caixas vai ser essa semana? Quantos litros nós vamos secar? Oh glória, era assim. Era os esquemas, irmãos, era assim. Eu fico imaginando o movimento do céu. Ah, gordinho, eu te pego. Quando cada afrontada que eu dava, cada zombada que eu dava, eu imagino que o Senhor fala assim: vou pegar. E quando eu vim para a igreja, eu não tomei muita ciência que eu estava dentro da igreja. Mas aí, quando eu estava dentro da igreja, já nos 2 ou 3 cultos, o Senhor falou assim para mim: tá vendo como eu te trouxe? Aonde você falou que você não veio? Eu falei: mas vou fugir daqui, eu vazo daqui já, é só o pessoal se esquecer de mim. Mas irmão, misericórdia, ninguém esquecia de mim, irmão. Eu ia trabalhar, no outro dia já tinham lá: Pai do Senhor, irmão. E crente é uma bênção, não é, irmão? É ou não é? Fala para o irmão do seu lado, crente é uma bênção. Esses dias atrás eu falei assim: Senhor, hoje eu preciso ir ao mercado. Mas Senhor, hoje eu não estou muito pastor. Hoje eu queria ir, Paulo, hoje. Eu queria ir assim, Senhor, sem ter que pregar para ninguém. Sem ter que, Senhor, queria ir. O cidadão jauense hoje. Que oração tola. Aí me vesti de autoridade e falei: capa da invisibilidade, poderoso. Quero entrar e quero não ser visto. Aleluia. Desci o carro, catei o carrinho, entrei, mas no que eu fiz a curva, eu parei aqui, irmão, parei aqui, ó, para catar uma cacheta de ovo, lá na ponta, num balcão de alface que tem lá no Confiança. Um irmão gritou: rapaz, o Senhor, pastor Paulo. Baixei a cabeça e falei: cadê a capa? Cadê a capa? Escuta agora. Depois que eu falei para ele: cadê a capa? Eu escutei dele falando assim para mim: por que é que você quer correr da graça que te alcançou? Porque você pode ministrar a vida de alguém, porque a minha graça que está em você, não é você que faz, sou eu que faço através de você. Você é para mim apenas um canal. E a hora que você não quiser mais, Paulo, eu uso o outro. Se você não quiser, ninguém mais te chama. Se você quiser abandonar a graça, ninguém mais te chama. E isso foi numa fração, sabe aquelas informações rápidas assim, que nem passar cartão? E eu já respondi: a paz do Senhor seja contigo. Glória. Aleluia. Crente é uma bênção. Crente é uma bênção. Então, eu e você precisamos entender que a graça te alcançou. Quando você é usado, quando você alcança alguma coisa, não é a força do seu braço, não é o seu conhecimento, não é o jejum que você apregoa, é a graça. Quando você está conversando com alguém, de repente você é um canal poderoso, violento, que você ministra a vida da pessoa, a ponto da pessoa se prostrar e reconhecer que Cristo é a verdade na vida dela. Não é porque você tem uma intimidade medonha, não, é porque a graça te alcançou. É porque a graça foi tão, o amor foi tão misericordioso que ele falou assim: não, o que ele não merece eu vou dar para ele. Irmãos, porque por merecer nenhum de nós merecemos. Sabe por quê?
Porque mesmo a graça tendo nos alcançado, e nós temos descido as águas do batismo, dizendo: Senhor, eu me arrependo da velha. O que a gente faz no batismo? Arrepende do quê? Da velha criatura. E aí nasce o filho, né? O novo homem. Então a gente abandona o quê? Fala comigo, abandona o pecado. Mas a gente continua pecando. E a graça não deixa de fazer de nós um instrumento para Ele. Então fala para o irmão do seu lado, que eu não estou nem conseguindo pregar hoje. Fala para o teu irmão assim: ó, você é um instrumento de louvor para Deus. Você pode dizer isso para ele? Obrigado, Senhor, porque eu sou um instrumento de louvor para o Senhor. Eu sou um instrumento de louvor para o Senhor, só para o Senhor. Sabe, irmãos, já falaram para você: nossa, você está diferente. Nossa, você era meio nervoso. Não é mais. Você era meio sem paciência, não é mais. Você manguaçava, não manguaça mais. Aí o que a gente faz? Você nem faz ideia do preço que eu estou pagando para isso. Normalmente a gente fala isso, a gente vai justificar o preço. Porque você nem faz ideia do quanto eu estou me abstendo, do quanto eu renunciei. É igual as pessoas falam para mim: você só é pastor? Eu falo: só sou pastor. Você não faz nada, você só é pastor? Só pastor. Mas não é porque as pessoas me veem como só sou pastor, que eu vou falar para elas assim: não, mas você não sabe que eu renunciei lá atrás, em 2006. Não. Sabe por que eu não preciso falar isso? Porque a graça me alcançou. Tinha gente melhor, tinha gente mais capacitada, tinha gente mais maleável, tinha gente mais obediente, mas Ele olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e falou: é Ele, é ela. E a graça pegou você. Então nada é para você, irmão. Porque a minha casa, porque o meu carro, meu dinheiro, porque o meu chamado. Que seu chamado, bichinho de Jacó? A graça que está em você, que Ele de graça te deu, é para que você seja um instrumento para Ele, conectando pessoas a Ele, não a você. Por isso nós não podemos fazer, e corre de gente que faz você dependente dela. Porque as pessoas nós não podemos criar pessoas dependentes de nós. Nós temos que ser conexões para que eu possa pegar essas pessoas e conectá-las em Cristo. Porque se as pessoas fazem conectadas nela, é porque ela quer bajulação, e isso não agrada a Deus. A graça alcançou você. Quantos são cheios do Espírito Santo? Foi a graça que te alcançou. Você merecia. Hoje, quando você abre a boca e começa a orar em línguas, a sua oração não bate no teto, como a natural, quando você fala, bate. Porque tem dia que quando você começa a falar, só o sangue. Você já começou a orar e começou assim, ó. O propósito foi esse, ó. Hoje eu preciso orar. Se prepara, até se unge. Senhor, em nome de Jesus, aquela oração que você aprendeu: eu entro na tua presença agora, até agora não estava, e eu entro na tua presença, Senhor, porque Pai, em nome de Jesus, estou enfrentando uma guerra, Senhor, uma batalha, Senhor, e olha, o Senhor sabe que eu tenho trava, parece um leão, não de força, mas de sono. Essa oração bate no teto, fica assim, tum, 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 tum. Sabe por quê? Porque isso não é oração, isso é lamento. Agora, quando você fala: Pai, estou fraco, preciso me conectar.
o diabo fala assim: o que esse tormenta está falando? Aí você aumenta, aí você começa, aí você fica violento, você fica corajoso, porque é o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis sobre mim, sobre você. Aí aquilo não fica mais batendo, aquilo vai o quê? Aquilo vai no trono do Pai, e aí conecta a bênção aqui, liga a vitória aqui, fortalece você aqui, e derrota o inimigo ali, levanta você, encoraja você, e você acessa o que Deus tem para nós. Mas qual que é o nosso problema? Só ora em língua de domingo, porque o domingo é dia do Espírito Santo. Sábado, sexta, segunda, terça, quarta não é. Então quer dizer que tem dia certo agora? Fala por irmão, usa a maior arma que você tem. Fala com violência, o Espírito Santo. Fala para ele que não vai vir, já está em você. Meu Deus, está aí. E sabe o que me dói? É uns crentes falando: Deus não me ajuda, porque eu estou vivendo um momento difícil, porque Deus, irmão do céu, o diabo tem que olhar para mim, para você, e falar assim: meu Deus do céu, como que eu vou mexer nesse crente? Não tem jeito. Eu tento cutucar esse crente, ele abre a boca e começa a falar um negócio tudo enrolado que eu não entendo. Quando você começa a orar em línguas, os anjos que Deus destaca para estar do seu lado, guardando você, falam o que ele está falando agora. Os anjos de Deus têm ciúme de você, porque eles não têm a revelação do Espírito Santo que eu e você temos. Já viveu dias de opressão que você acorda com vontade de chorar? Já ou não? Dias atrás a gente viveu uma opressão muito grande, e eu acordei e falei para a profetisa, mas falei assim: eu estou hoje com vontade de chorar, eu só tenho vontade de chorar. Eu falei: mas já vou resolver isso já. Saí num lugarzinho quieto, só eu e ele. Aí ali eu comecei a usar o que eu já tenho, que é o Espírito Santo. Então aquilo que era choro se transformou em riso, aquilo que era pressão e opressão se transformou em força, e ele me levou aonde? Me levou para o propósito dos lugares altos que a gente cantou no início do culto. É isso que ele tem para mim e para você. Só que nada disso é de graça. Tudo isso é com esforço, tudo isso é com entrega, tudo isso é com disposição, com renúncia diária. O diabo vai te atazanar, o mundo vai te oferecer, mas a convicção certa e plena de que a graça é conosco nos faz resistir a tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho mais o que pregar hoje. Eu vou ler um texto com você, para a gente ir embora, pode ser? E tudo que... Irmãos, olha só, eu fiz um rascunhinho bem curtinho hoje. Falei: não, vai ser bem curtinho hoje, eu vou ser bem limitado. É resuminho, mas não vai dar hoje. Eu prego isso aqui semana que vem, pode ser? Então abre aí em 2 Coríntios capítulo 11. Ai meu Deus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24. Se você pegar na sua casa para ler depois todo o capítulo 11, você vai ver que Paulo começa falando dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Aí no versículo 16, Paulo começa a abordar um pouco do sofrimento dele por amar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, por amar a palavra. E Paulo começa a dizer assim no versículo 24: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Ou seja, se batesse num homem 40 vezes, não podia bater mais. Então Paulo, quando pregava, quando Paulo ia comissionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, fala isso comigo, comissionado pelo Espírito Santo. Isso, quando ele ia comissionado para realizar os propósitos do Senhor, a oposição do inimigo vinha contra ele.
E não é porque ele era vestido e revestido do Espírito Santo de autoridade que ele estava ileso às circunstâncias terrenas. Paulo apanhava por causa do evangelho. Então, se batessem 40 vezes, não podia bater mais. Então, como o pessoal começou a perceber que o Paulo era meio insistente naquilo que ele fazia, deram uma coça no Paulo de 39 chibatadas. Disseram assim: vamos bater 39 vezes esse cara, porque se ele aprontar de novo, nós dá outra. Aí dali uns dias o Paulo insiste em pregar o evangelho, dão outra coça no Paulo, mais 39 chicotadas. Não vamos dar 40, porque se ele aprontar de novo, nós dá mais uma. Então Paulo está dizendo assim: olha, eu tomei 5 quarentenas menos uma, eu apanhei 4 vezes de 39 e uma de 40. Chegou uma hora que não adiantou, eles viram que bater em mim não me parava, então eles pararam de me bater. Paulo estava dizendo: olha, por causa do amor ao evangelho, surraram a mim. Você diminui o seu amor a Cristo, só porque as pessoas às vezes falam que você é crente bitolado e frequentador de igreja. As pessoas levantam uma palavra contra você ou questionam alguma coisa em você, você já perde a estribeira. Paulo apanhava, ele era fortalecido. Quanto mais ele apanhava, porque ele amava o evangelho, mais forte ele se tornava. Conta para o teu irmão: quanto mais opressão e aflição, mais força para alcançar o propósito. Quantos entendem isso? 3 vezes eu fui açoitado com vara. Uma vez eu fui apedrejado. Já apanhou de vara, irmão? Já. Minha mãe tinha uma canelinha lá, apóstolo, que dava nas pernas. Não estou falando dessa aí da canelinha lá, não. Estou falando de vara. Aquelas varas de bambu que você usa para pescar, que você fica lá na beira do Tietê pegando lambari. E era varada nas costas. Já tomou varada por causa do evangelho? Já foi pregar na casa de alguém que te deram varada? Primeiro não que fala para você já fala: nem vou pregar mais, porque o Satanás está ali. Paulo tomou varada. Ele falou assim: mais ainda, uma vez eu fui apedrejado. Já te apedrejaram? A graça está sobre você. O que mais? 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Já passou? Acaba a energia na sua casa, você já começa a rogar aos deuses que você servia no passado. Ah, Santa Luzia, acende isso aqui. Começa a rogar, Santa Nada. Olha que saiu isso. Mas Paulo falou: fiquei no abismo. Passei uma noite, um dia no abismo. Já ficou, irmãozinho? Já ficou? O dia que alguém não liga para você: vamos comer hoje? Você já fica: nossa, ninguém me liga. Nossa, nenhum WhatsApp me mandaram hoje. Irmão, não tinha WhatsApp. Não tinha internet não, irmão, não tinha nada não. Paulo ficou no abismo, preso, sabendo que a graça estava sobre ele. Quantos sabem que a graça está sobre ti? Mas a primeira pessoa que não te... Pastor, quando não te cumprimenta com a paz do Senhor, você já fala: nossa, está no pecado ou na carne, porque não me viu nem me cumprimentou. Está precisando passar uns 2 dias no abismo. Ninguém me comunicou. Como é que pode? Diz que ama os irmãos ainda e nem me manda, nem me convida. Que custava me ligar? Paulo estava no abismo, ninguém sabia onde Paulo estava. Por causa do amor ao evangelho. Vou te fazer uma pergunta só para você pensar: você ama o evangelho assim? Fala para o irmão que está assustado, querendo correr daqui. Fala para ele: você ama o evangelho desse jeito? Preciso ler para nós ir embora. Vamos ler aqui, rapidinho. Passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores. Paulo estava sofrendo problema com gente que queria roubar, saquear. Eu sempre falo isso aqui: gato começa a andar na sua casa de noite, em cima do telhado, você já começa a mandar mensagem para os irmãos: levanta a oração, porque o diabo está agindo, está furioso comigo, é batalhão agora, é legião, irmão. Irmãos, quando a gente inaugurou a igreja, Ventos de Avivamento,
A gente era meio raso espiritual. Não que a gente seja muito profundo, mas a gente era meio raso. E aí, já vi. E aí, nós percebemos, não tínhamos alarme aqui. E a gente começou a trazer os equipamentos para cá. Então a gente começou a revezar, alguns irmãos começaram a dormir aqui. E aí tinha um irmão que não era muito corajoso. E aí ele dormiu aqui. E aí, mais à noite, ele pavorou. Porque ele escutou um barulho imenso aqui no telhado. Ele falou, meu Deus do céu, ou é demônio, eu estou entrando. Aí ele falou para nós, falou assim, ó, pastor, é assim, ó, naquele canto ali, ó, os bichos ficam ali, violando, precisa levantar uma oração. E nós fizemos o quê? Oração, irmão. Juntamos todo mundo e pega, demônio, sai daqui. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Você que anda na madrugada, nessa hora específica. Tinha uma hora específica que o demônio andava. Na outra noite, o demônio não saiu, irmão. Não sai o demônio. Aí das pessoas falou assim, viu, vamos dar uma olhada direito ali para cima. Aí subiram, vieram no canto ali, o vizinho tinha um pé de manga. E tinha um monte de manga no pé, e batia um vento, as mangas faziam assim no zinho. Eram os demônios. Então nós colocamos o nome de Exu Manga. Amados, a gente é corajoso na igreja para falar, sai demônio, vamos, agora. Mas você está sozinho na sua casa, um barulho que você escuta é demônio, é gente que está entrando, é bicho que está andando por cima, escapou o leão do zoológico que está vindo na sua casa, a cabeça da gente é fértil. Vamos seguir. Em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, até quem andava comigo, até gente da minha descendência, até da minha linhagem, eu estava em perigo com eles. Aí você fica bravinho, magoadinho, você tem problema na sua casa, as suas maiores lutas vão começar na sua casa, as maiores lutas começam no seu povo. Você acha que a luta vai surgir de onde? Vamos pegar alguém do Afeganistão, vamos mandar na casa do João agora. Não, vai pegar alguém que te atormenta, que te incomoda, que te decepciona, que te magoa. As suas maiores guerras vêm dentro de casa. Fala para o teu irmão, a guerra vem em casa. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo falou assim, viu? De tudo isso que eu já vivi, se há alguma coisa que tem que me gloriar, é na minha fraqueza. Você fica glorioso quando você está fraco? Senhor, quando você recebe um diagnóstico, você está doente. Senhor, obrigado pela essa doença, aleluia. É assim que você fala? Paulo está dizendo assim, eu me alegro. E se há alguma glória, a glória naquilo que eu não sou capaz de fazer. Se tem alguma coisa que tem valor, é na minha fraqueza. Porque o dia que eu sou forte, eu não preciso mais dele. Quando você está fraco, é quando você é forte. Quando você está triste, é quando você é alegre. É quando você é pobre, que você é rico. No reino é o contrário, porque quando é igual às pessoas, eu não me coloco à disposição ainda do Senhor para fazer as coisas, porque eu não me sinto preparado ainda. O dia que você estiver preparado, você não precisa do Senhor, porque é a graça que está sobre você, que vai impulsionar você para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Fala para o teu irmão, glorie-se nas suas fraquezas. Versículo 31, para a gente ir embora. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o
o Aratemas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo estava dizendo assim para eles: olha, porque a graça veio sobre mim, e os meus olhos foram abertos, por eu amar ao Senhor, e não o que Ele me dá, eu passei por tudo isso, e eu me glorio, não no que eu passei, mas eu me glorio que eu sou cada dia mais fraco e dependente dEle. A graça do Senhor, que está sobre mim e sobre você, nos dá poder para alcançarmos aquilo que jamais somos capazes de viver. Então eu oro nessa noite para que eu e você tenha fome, sede e desejo de compreender a palavra que a nós já foi liberada. E aí, quinta que vem, se você voltar, nós vamos entrar num circuito aqui da palavra graça, para a gente poder entender algumas coisas e ver aquilo que Deus quer extrair de mim e de você. Entender o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Fala para o teu irmão: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Fiquemos em pé, por favor. Teu reino é sempre